tudo que ocorre no Brasil em relação às conquistas da população negra é tardia. Tudo. Sim. As cotas foram tardias. Porque, na verdade, formalmente, a escravidão no Brasil acabou, o sistema escravista acabou em 1888. Nenhuma política pública foi construída a partir disso. O que é que aconteceu nos Estados Unidos? Houve uma guerra civil, Sim. a chamada Guerra da Secessão, que era uma guerra que o capital industrial tinha interesse em acabar a escravidão, porque não viabilizava o capitalismo plenamente. Sim. Houve uma guerra, o Sul contra o Norte. E no interesse da guerra é o quê? Para acabar a escravidão. E quando acaba a escravidão, eles estabeleceram um sistema de relação racial nos Estados Unidos distinto do Brasil. Veja que curioso. A gente foi acostumado a achar, isso era dito, cantado em prosa e verso, de que o racismo americano era barra pesada. Porque lá eles estabeleceram o sistema de segregação racial. Bairro negro só mora negro aqui. Aqui é bairro branco. Cinema para negro, a fila para negro para entrar no cinema. Ônibus, você tinha que sentar no fundo, a frente era só para os brancos. Sim. Tudo isso. Mas o que aconteceu? Ele estabeleceu a segregação, mas quando termina a escravidão, eles estabeleceram uma política pública, que foi entregar terras para as famílias que saíam do processo de escravidão. Tem Houve uma reparação. parcialmente foi uma reparação ali, né? Tem um cineasta americano negro chamado Spike Lee, Spike Lee, que ele tem muitos filmes que abordam essa questão. É curioso, ele botou o nome da empresa dele de cinematográfica, a política pública que foi estabelecida lá, que era, não sei, acho que era 30 acres de terra e uma mula. Então você entregou para cada família 30 acres, uma mula e alguns instrumentos agrícolas para você recomeçar a sua vida ali. Sim. Certo? Então isso ocorreu. E a filosofia americana de que iguais, ou seja, o direito, você tem direito, mas você sendo negro, mesmo você tendo direito ao que eu tenho, mas você tem que morar, não pode conviver comigo. Tem que viver separado de mim. Porque eu não acho, né? Porque eu não acho que os negros tenham o direito de morar junto no meu bairro. Mas você tem direito de ter seu bairro. Sim. Você tem direito de ter sua universidade. O que é que ocorreu nos Estados Unidos? Você tem a universidade, até então, a universidade de brancos, e como os negros tinham direito também, tinha a universidade de negros. Eles não podiam frequentar a universidade dos brancos. O mesmo princípio do apartheid na África do Sul. Na África do Sul, até a vigência do apartheid, você tinha a universidade de brancos e a universidade de negros. Tanto é que as lideranças desses países todos, Nelson Mandela, né, Bispo Desmond Tutu, na África do Sul, nos Estados Unidos, Angela Davis, não todos, mas muitas lideranças passaram pela universidade. O que é que no Brasil se estabeleceu? Houve muita guerra, muita disputa para fim da escravidão, que a história oficial não conta. As revoltas que se fala tanto, mas não é aprofundada, por exemplo, no currículo escolar. Que nós aprovamos no Congresso Nacional a Lei 10.639, que é a lei que obriga que o sistema de educação brasileiro, né, no seu currículo tenha a história da África e a história da afro-brasileira. Sim. Mas isso não consegue evoluir. O que é que ocorreu? Então acaba a escravidão no Brasil e você sabe que houve todo um processo anterior de gradação, né? Lei do ventre livre, lei do sexagenário, aí até chegar a Lei Áurea. Diferente dos Estados Unidos, quando chega em 1850, 38 anos antes do fim da escravidão, a elite já se protegeu, criou uma lei que garantia que as terras não poderiam ser, né, transferidas deles para quem não tinha dinheiro. Sim. Essa é uma característica do racismo brasileiro. Ele nunca diz que você não tem direito porque você é negro. Ele diz que você não tem direito por outros motivos, mas não que você é negro. Ele inventa qualquer coisa. Sim. Ele inventa.
Tanto é assim que as desigualdades no Brasil é declaradamente racial, a partir do racismo. Qualquer estrangeiro que chega aqui, que não conhece o Brasil, que olha a rua, ele percebe logo. Ele percebe imediatamente. Eu lembro que a gente aqui criou, aqui em Salvador, o MNU criou um comitê anti-apartheid para dar o apoio à luta de Nelson Mandela na África do Sul. E a gente convidou um militante do Congresso Nacional Africano, que era a organização política deles, para vir visitar a Bahia. Aí eu fui escalado para ir pegá-lo no aeroporto. Sim. Aí eu fui pegar ele no aeroporto, era um militante do ANC. Aí quando eu vi na paralela ali, Sim. ele olha para aquela parte onde tem a Pernambués. Sim. Sim. Olhou para o Pernambués e olhou para o outro lado. Ele disse assim, aqui tem apartheid? Ele perguntou, imediatamente ele perguntou isso. Tem Ele região viu da a divisão. Saramandá ali, né? Exatamente, porque seriam os chamados os guetos Os becos e as vielas. da África do Sul, Sim. o bairro mais famoso, que foi Soweto. Aquilo era um Soweto para ele, Sim. ali. Então, assim, aí, como nós vivemos aqui, se naturaliza essa desigualdade brutal que combina uma ilusão. Por exemplo, carnaval. Carnaval parece que é o momento mais democrático da cidade, que está todo mundo junto. Não é verdade, não está todo mundo junto. Tem essa agregação. Está todo mundo junto, mas como se diz, não misturado. E com as cordas Os separando. negros estão nas cordas dos blocos, catando latinhas de cerveja nas ruas, e os brancos se divertindo, garantindo a segurança desses brancos para se divertir no carnaval. Então esse é o processo construído no Brasil. Então 88 para cá, 1888 para cá, nada aconteceu do ponto de vista, ao contrário. O sistema montou um aparelho policial de segurança para eles, que erradamente a gente chama de segurança pública. Não é segurança pública. É segurança da elite do Estado, que a elite domina. Então o senhor está querendo dizer, no caso, pelo depoimento do senhor, que o Estado ainda insere e contribui bastante para essa discriminação? O Estado, a União, contribui? O Estado é o principal operador disso. Sim. Se você pegar o Atlas da Violência de 2020, 2020, você vai ver lá, no Brasil, para cada 100 homicídios praticados no Brasil, aí ele chama de homicídio, tanto aquele praticado pela polícia, que é a maioria, Sim. ou praticado pela violência, vamos dizer assim, generalizada, vamos chamar aqui assim. Para cada 100, 75 são de negros. Majoritariamente jovens. De 16 a 29 anos, a 30 anos. Então o Estado é quem organizou isso. É isso que eu ia perguntar ao senhor, por exemplo, quando você me coloca aqui, uma ideia que está na minha cabeça é o Estado tem o poder de fazer essa discriminação e proporcionar, mas a gente percebe hoje em dia que isso também já traz para o ser humano, um com o outro. Claro, mas é o Estado que construiu essa política de agressão, de ódio, né, de violência, e que agora com o governo Bolsonaro isso aumentou, porque ele, na verdade, com a política dele, com o que ele pensa, ele liberou essa violência que antes era contida de alguma forma. As pessoas se continham, né? Tinha uma visão, por exemplo, se você pegar um cidadão branco e ele estiver num bar ou andando na rua, ele vê uma viatura da polícia, a sensação dele é de segurança. Mas um jovem negro, quando vê um carro da polícia, ao contrário, é uma sensação de insegurança. Sim. Porque ele vai ser abordado de forma absolutamente desrespeitosa, violenta, e é o comum que acontece. É o comum que acontece. E eu não estou falando isso por suposição, porque eu li em algum lugar. Eu sou parte disso. Inclusive, como parlamentar, já fui várias vezes parado pela polícia, até provar que eu era parlamentar. E eu não precisaria isso, porque eu não tinha que ter um tratamento diferenciado por ser parlamentar. Sim. Mas eu era um homem negro, sou um homem negro. E, portanto, na visão... Porque a polícia, na verdade, ela é treinada para isso, mas ela reflete uma visão da sociedade como um todo.
Além disso, a ditadura construiu um processo mais sofisticado ainda na construção da política da violência, que foi duas coisas que ele... Porque se você pegar a história brasileira, os intelectuais da década do século... no início do século XX, anos 20, 30, 40, 50, os intelectuais da elite, eles queimaram, chamaram a massa encefálica, que a gente chama aqui, seus pensamentos para construir uma ideia de um Brasil que refletisse a realidade da sua população. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia assim, como é que eu faço para construir um Brasil que seja a cara da Europa? Eu preciso construir uma coisa que não seja essa coisa africana que nos persegue, não é? Essa negralhada que anda por aí, que a cara aparece em tudo quanto é canto. Eu preciso construir uma outra coisa. Então eles trabalharam a ideia da democracia racial. O Gilberto Freire, não foi ele que construiu esse conceito de democracia racial, mas ele construiu elementos que ajudaram a constituir esse conceito. Os intelectuais antes dele achavam que a miscigenação era uma coisa muito negativa para o Brasil. Você perderia característica do mundo europeu se você se misturasse com os negros, com os índios, principalmente com os negros. Sim. Aí Gilberto Freire vai e diz, não, é o contrário. A miscigenação é uma coisa boa. Mas por que ele dizia isso? Porque ele achava assim, bom, a miscigenação continuada vai chegar a um ponto que vai embranquecer a sociedade. Porque, biologicamente, quando você mistura um homem ou uma mulher negra com um homem ou uma mulher branca, a tendência é que o filho nasça misturado. E se você pega esse misturado e mistura com outro branco, essa mistura ficando mais branca ainda. Sim. Claro que biologicamente você pode surgir um filho tão preto como o pai ou a mãe preta, mas a tendência é que a mistura seja dessa natureza. Então, para Gilberto Freire era isso. Ele disse, não, pelo contrário, vocês estão errados. Porque Gilberto Freire foi muito esperto. Ele sacou que se o Brasil fosse nessa toada de separação, de tensão racial, eles poderiam correr o risco de, em algum momento, explodir esse negócio. Então ele disse, não é por aqui. É pela miscigenação continuada, até você chegar a uma sociedade totalmente branca. Sim. Só que eles não conseguiram isso. Então, quando chega no meado da década de 70 para meado do século XX, 70, 80, ditadura militar, eles construíram uma política que não teve sucesso. Até então, né? Sim. Porque de um lado era esterilização de mulheres negras, esterilizar, ou seja, você está impedindo parir esses meninos negros, e do outro a violência da polícia matando o jovem. Ou seja, se você vai garantindo essas duas políticas permanentemente, vai chegar um momento que você faz o extermínio. Vai exterminar todo mundo. Sim. Você proíbe a mulher de parir, esterilizando ela. E mata o que existe. E mata o que existe. O cara, todo mundo que passava dos 30 anos era um sobrevivente. Porque hoje você pega esse jovem negro e não consegue chegar a 30 anos. Então, Luiz, a fala de hoje do presidente do Instituto Palmares no Brasil, ele, quando sentou na cadeira, ele disse que não existia racismo no Brasil. Ele é um... Então, com essa fala do senhor, existe ou não existe o racismo no Brasil? Claro, eu estou aqui afirmando isso. Aliás, isso que eu falei aqui da segurança que não é pública, é uma segurança do patrimônio da elite, da garantia da ordem, não é? É para garantir isso, ou seja, o racismo operando pelo Estado. Agora, uma coisa que me vem na mente, como é que eu vou colocar como a Bahia como referência. Uma Bahia que eu tenho uma polícia PM que quase 80% são negros. Como é que negros aceitam ou se converte a ser uma força policial contra outros negros? É uma explicação muito complexa. Porque tem um escritor
tem não, ele já faleceu, mas é uma referência ainda, martinicano, chamado Frantz Fanon. Tem um livro dele chamado Caras Negras, Máscaras Brancas. O que ele quer dizer com isso? Ele era psiquiatra. O que ele quer dizer com isso? É que você, sendo uma pessoa negra, diante do processo colonial e racista, você começa a incorporar valores do branco. Sim. Você só tem a cara preta, mas o que você pensa, o que você processa do ponto de vista subjetivo, tudo tem a ver com o branco. Isso explica parte do que você perguntou aí, sim, em relação aos policiais. Por outro lado, os policiais são treinados, além disso, para isso.